Queridos irmãos, muito boa noite. Mais uma sexta-feira aí, estamos 1º de março. Temos aqui nossos irmãos do Washington e a Valéria, que farão a palestra da noite. E nós vamos, sem mais delongas, darmos início aos nossos trabalhos, fazendo uma prece para iniciarmos a reunião. Querido Jesus, mais uma vez te agradecemos, como sempre, a oportunidade que estamos tendo de realizarmos aqui mais uma reunião de estudos no Centro Espírita Friburguense, onde ouviremos com calma, atenção e bastante interesse em refletir para compreendermos melhor as leis de Deus, as regras universais para o progresso de todas as coisas, inclusive para que todos nós atinjamos a perfeição. Muito obrigado, Jesus. Obrigado aos bons espíritos que nos assistem e certamente aqui estão conosco para nos estimular e nos facilitar o entendimento. E, sobretudo, em nome de Deus, nós damos por iniciada a nossa reunião de hoje. E com vocês, o Washington Rodrigues. Isso é nome de locutor esportivo, não é, Ivan? Washington. Boa noite a todos. Rodrigues. Boa noite a todos. Nessa sexta-feira, chuvosa, fria, mas agradável. E vamos entrar em forma. Vamos caminhar, vamos correr, vamos perder peso, vamos ganhar peso, vamos malhar, vamos fazer cirurgia, vamos fazer check-up, vamos mudar a forma, vamos cuidar. Mas mais do que cuidar da forma, ganhar peso, perder peso, fazer check-up, cuidar do corpo, vamos mais além. Vamos também cuidar do espírito. Vamos mais fundo. Vamos melhorar o nosso sentimento, vamos melhorar as nossas virtudes, os nossos atributos, que é indispensável para estarmos equilibrados e sentirmos o bem. No ser humano existe uma dicotomia, duas coisas distintas, cada uma com seu aspecto diferente, mas que se relacionam, que conversam para um fim útil, para um fim necessário, que é a otimização do nosso desenvolvimento, do nosso progresso. De um lado temos o corpo físico, e do outro lado temos o componente espiritual. E esses dois aspectos são importantíssimos na sua complementação para que possamos alcançar um fim útil, que é o desenvolvimento, aperfeiçoamento do espírito. E partindo desse entendimento, vemos que além de tratarmos da nossa forma física, do nosso corpo, que é um instrumento necessário, um instrumento que tem um fim útil para o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento da alma, ou seja, do espírito encarnado em um corpo, para que ele possa utilizar das atribuições, dos aspectos de movimentação e de ação desse corpo para desenvolver potencialidades, para poder crescer e entender dentro de um plano de realizações o que ele pode fazer, o que ele pode exercer. Mas observamos também como existe a harmonia no corpo físico, como cada órgão tem seu aspecto diferente, o pulmão, o coração, tudo isso são diferentes, mas como eles se relacionam no organismo e se completando um ao outro, na harmonia química, física, que é uma engenharia de Deus, uma engenharia tão perfeita, tão otimizada para facilitar, para dar cabo a um fim e um objetivo, que é o desenvolvimento de um ser que irá abrigar, que irá temporariamente abrigar este corpo, que irá utilizar essa forma corporal para poder agir. E essa ação faz necessário que esse aparelho, esse equipamento físico, esse corpo, esteja bem preparado, esteja bem condicionado para que ele possa dar a cabo das ações, das missões e das tarefas com as quais nós, espíritos encarnados neste corpo, temos que fazer, realizar. E é interessantíssimo também observar como a ciência estuda, através da tecnologia, a célula, o DNA, investigando milhões e milhões de células de DNA, gastando tempo, gastando investimento, dinheiro, tudo, para refazer essa engenharia, para tentar solucionar problemas, doenças que temos, para poder corrigir, para poder curar, para poder minimizar dores e sofrimento. Gastando tempo, gastando entendimento
e gastando o quê? Gastando, desenvolvendo o quê? A inteligência, a compreensão. E, ao mesmo tempo, observamos o quanto podemos fazer, nós, cada um de nós, na nossa ciência, que é o nosso senso, pesquisar, entender e compreender nós mesmos, a nossa alma, o nosso entendimento, o nosso sentimento, para podermos também resolver situações, resolver conflitos, resolver direções que devemos tomar com mais firmeza, com mais segurança, para alcançarmos também, corrigindo também certas vicissitudes, certas fragilidades, certas faltas que temos para conosco no caminho que estamos trilhando. Então vemos como se completa, né, o corpo e o componente espiritual, nessa harmonia. E para existir esse componente físico tão harmonioso, uma engenharia tão harmoniosa, que está nos detalhes do bombeamento do sangue, das sinapses, do pulmão, tudo isso harmonioso. Tudo para quê? Para que possa ali servir de abrigo temporariamente a um espírito. Para que esse espírito possa, num plano material, agir, desenvolver, ampliar, passar por situações, resgatar, melhorar, aperfeiçoar. E vemos que a nossa responsabilidade com esse componente, esse corpo físico, é imprescindível. E esse comportamento, esse entendimento que temos de ter é cuidar desse organismo. Porque é um instrumento criado por Deus para que possamos desenvolver. E o valor que damos a ele? O valor que damos a ele é na medida do quanto estamos trabalhando, desenvolvendo o quê? O nosso lado espiritual. Aquele lado espiritual que somos nós, a alma, e que está conosco, que estamos 24 horas com ele. E quando aqui não estamos nesse invólucro corporal, estamos fora dele, temos que ter o mesmo princípio, o mesmo carinho, o mesmo tratamento de aperfeiçoar, de crescer e desenvolver. Mas o corpo, o qual temos esse contato, nós estamos tão intimamente ligados a eles e que na doutrina espírita nós entendemos como existe essa ligação através do perispírito, esse terceiro componente que entra aí nessa ligação, que cada célula que temos esse corpo está intimamente ligada ao espírito. E às vezes nós percebemos que nós achamos que nós somos esse corpo. E nesse momento nós começamos a nos perder, porque achamos, pô, se eu faço movimento, eu faço isso, esse corpo é meu. Realmente, esse corpo é nosso. Mas esse corpo é nosso emprestado para uma função a ser cumprida, a ser desenvolvida, a ser caminhada. Mas esse corpo continua sendo meu, é nosso, é meu. Mas ele tem um objetivo, ele tem uma missão. E a missão desse corpo está relacionada com como nós estamos sentindo, como estamos tratando esse corpo e como estamos utilizando ele para alcançar os nossos objetivos enquanto espírito encarnado, que é o nosso desenvolvimento, que é o nosso aprimoramento, é nós observarmos as coisas e o mundo, mas começar a olhar de maneira diferente, de ver que é possível existir paz, que pode e é possível existir fraternidade, carinho, compromisso, que podemos crescer, desenvolver as nossas aptidões. E quando nós queremos, nós desenvolvemos as nossas aptidões. Quando queremos ter um salário melhor, quando queremos ser um funcionário público, ter estabilidade, nós procuramos cursinho, não procuramos estudar, aperfeiçoar. Nós somos muito frágeis em determinado tipo de matéria, em determinado assunto, mas não procuramos, pagamos para investir, não investimos tempo e pagamos para aprimorar, para fazer um teste, fazer uma prova e passar. Assim também devemos fazer e realizar no aspecto espiritual. Desenvolver aquilo que é real, aquilo que tem importância para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E entender que esse corpo que temos, ele é nosso, mas na medida em que nós estamos agindo com ele, realizando com ele. Mas na medida que ele parar, na medida que o que anima ele, que somos nós, parar, nós continuamos a caminhada. Tudo que aprendemos, tudo que desenvolvemos, tudo que sentimos, não está no corpo, não está na pele, não está no tecido, não está no sangue que corre nesse corpo, está em nós. E isso temos que ter a certeza, a convicção, para entendermos quando houver a cessação da relação nossa com o nosso corpo, sabemos distinguir e sabemos, não acabou. O que aprendemos, o que estudamos, o que vivenciamos, não acabou com o corpo, não vai desagregar com a matéria, não vai desagregar na terra e vai se perder e acabou. Continua, avança, porque se Deus criou uma engenharia, um organismo, um corpo tão perfeito para abrigar um espírito, ora, não seria para abrigar um espírito e acabar, pronto, acabou essa existência, pronto, nunca mais. Não, é incoerente.
Não tem sentido. Mas nós devemos dar sentido a isso, através do nosso desenvolvimento, de aprimorar nosso entendimento diante das leis de Deus, diante do que existe na natureza e da coerência, da lógica das coisas. Por que existe isso? A gente começar a observar e ver. É esse trabalho, esse cuidar espiritual. Olhar para as coisas e ver o que é isso, para que isso serve. Isso tem cor, isso tem peso, tem cheiro. Que objetivo isso tem? Que objetivo as coisas têm? Para começarmos a usar a nossa criatividade, nossa capacidade de pensar nas coisas e não só de receber pensamentos, de não só receber ideias prontas, feitas e acabadas, como numa caixinha, pronto, abre, toma, acabou a coisa. Pronto, é isso. Não, nós temos que pensar, nós temos que desmembrar a nossa criatividade para começarmos a imaginar um mundo melhor. Imaginando um mundo melhor e começarmos a agir com princípios de virtudes nobres, princípios em que levam o homem a ser mais fraterno, que seja mais irmão do próximo, que possa ser mais melhor do que ontem e trabalhar para ser melhor do que hoje, amanhã. Esse trabalho deve ser contínuo, deve ser cada vez mais firme. Mas para isso temos que desenvolver a nossa inteligência. Temos que imaginar e pensar como serão as coisas diferentes e começar a agir nessa coisa diferente, nesse estado mental diferente. Assim como nós desejamos alguma coisa, nós começamos a pensar naquilo, imaginar como se já estivéssemos conseguido aquele objetivo ou aquele material. Normalmente nós temos muito esse pensamento da matéria. Eu quero conseguir esse objeto, eu quero conseguir aquele objeto. Mas vamos pensar, eu quero conseguir esta virtude, e para conseguir essa virtude eu tenho que fazer o quê? Pensando, eu tenho que fazer assim, eu tenho que me comportar assim, eu tenho que agir assim em momentos difíceis, eu tenho que mostrar a outra face. Em momentos difíceis, complicados, eu tenho que ser calmo. Em momentos que precisam de agilidade, eu tenho que ser rápido, pensar rápido, ter bons reflexos e agir com bom senso e com cuidado. Porque na pressa, muitas vezes deixamos passar coisas e fatos que podem mais à frente se prejudicar. Então esse trabalho, essa dinâmica é necessária para o nosso desenvolvimento. E no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos nos debruçar nesse tema interessantíssimo, que é cuidar do corpo e do espírito. E é um aspecto interessante aqui que faz a gente pensar. Às vezes a gente nem pensa nisso, mas faz nós pensarmos. Existem dois sistemas, né? Existe os ascetas, que para eles tudo é o espírito. O corpo é nada. Maceram um corpo, maltratam um corpo, com o intuito de, maltratando o corpo, estar purificando a alma. É um aspecto. E tem um outro, que é o materialista. O corpo indiferente ao espírito.